Bom dia, pessoal, né? Mais uma vez, Deus continue conosco. E nessa nova etapa, a gente fez com vocês as questões de antecipação, com os cenários cartográficos, antecipamos o conteúdo. Você tem um certo grau de dificuldade para responder, é normal, isso faz parte, né? Essas dificuldades, porque nos vestibulares da vida, a gente não encontra nada fácil não, nos concursos públicos. Eu tenho um objetivo quando eu coloco para vocês uma certa dificuldade, né? Eu sempre tenho essa didática de não só uma mãozinha com açúcar, sempre uma coisa mais firme, mais com um grau de dificuldade. Parabéns, viu? É normal ter uma dificuldade em 2, 3 questões numa página do cenário cartográfico. É normal você ter uma dúvida, alguma questão ali numa atividade de vestibular. Isso faz parte. É uma atividade que era com você, né? Para você crescer, isso, né, didaticamente, né? Para você analisar o grau de dificuldade que exige de quem estuda, e quem estuda trabalha, não é? É um trabalho árduo. Eu vi as produções dos coleguinhas, alguns já me enviaram, e essas produções, eu não faço a correção aí com você, porque assim, tem coleguinha que não gosta, professor, você errou essa, você acertou aquela, né? Aí a gente faz aquela correção coletiva em sala de aula, e ela é interessante, porque com a fala do colega eu aprendo. Eu aprendi com a apresentação de vocês sobre Brasil. Os cenários cartográficos, eles trouxeram alguns temas que foram trabalhados pela gente. Quais são eles? Né? Primeiro, o Brasil. A sua localização. Onde é que nós estamos localizados? Né? Nós vimos também a formação histórica desse país. Quais são as regiões? Né? População brasileira e o físico. Esse é um contexto interessante dentro de geografia que faz com que eu faça uma determinada análise a respeito do que eu estudei ali nos cenários cartográficos, né? É um complemento do livro. Tem algumas questões com um certo grau de dificuldade. Isso é necessário para o crescimento, né, nosso educacionalmente com relação ao livro didático. Alguns coleguinhas, eles mandavam lá no privado: ô professor, olha só, eu estudei a respeito dos hemisférios e fiquei com dúvida, né? Aí eu disse: não se preocupe, isso faz parte. E a gente foi interagindo, né, lá no privado com algumas indagações que foram levantadas, porque é normal a dificuldade. Observe bem, o Brasil, ele é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. A gente já viu isso, né? Debatemos isso na sala. Ele também é o 5º maior do mundo em população. Somos mais de 210 milhões de habitantes. E onde estamos localizados? Nós estamos localizados no hemisfério ocidental, também conhecido como poente. Aí, matou a dúvida alguns dos coleguinhas, que eu tinha respondido lá no privado. Então, o poente é o ocidente, o nascente é o oriente. Os japoneses são orientais porque na região onde está o Japão, as Filipinas, a China, as Coreias, as ilhas da Polinésia, é o nascente, o sol nasce primeiro. Por exemplo, estamos aproximadamente, né, quase 9 da manhã, a 9 e pouca, que eu estou falando já o horário que é da aula, eu estou gravando antecipado. É 9 da noite no Japão. Daqui a pouco o dia já amanhece no Japão. Quando você vem analisar essas questões, primeiro o sol nasce no nascente, logicamente, professor, que é chamado de Oriente. O Oriente é o nascente. O Ocidente é o poente. Nasce primeiro no Japão, se põe na América, no continente americano. Então, o Brasil está localizado no continente americano, na parte ocidental do planeta. Nós fazemos fronteira com vários países. Tem um mapinha aí no seu cenário cartográfico, você acompanhou ele. Tem até um preenchimentozinho com os países que nós trabalhamos. Quais são os países que fazem fronteira com o Brasil? Você viu Guiana, Suriname, Guiana Francesa, a Venezuela, a Colômbia. Aí você viu todos os países ali, Uruguai, Paraguai, Argentina. E viu as exceções. Só não fazemos fronteira com o Chile e com o Equador. Estamos localizados na América do Sul.
no continente americano, que está dividido em 3 partes: América Central, América do Norte e América do Sul. Nós somos sul-americanos, somos americanos também. Então, o Brasil tem uma localização privilegiada. Quem estudou na quinta série sobre os agentes tectônicos, nós estamos no centro da placa sul-americana, né? O físico do Brasil relevo é um relevo gasto pelos agentes erosivos. Você também viu isso lá, que é formado por grande maioria de planaltos já desgastados, não tão quanto montanhas pontiagudas, assim como a Cordilheira dos Andes, dos nossos países vizinhos. Então, nós não estamos na borda das falhas da placa tectônica sul-americana, a gente está no centro. E isso é uma localização privilegiada do físico do nosso relevo. Então, a localização do Brasil é no continente americano, na parte sul ocidental. Temos 93% do seu território, como vocês já sabem disso, no hemisfério sul e 7% no hemisfério norte. Quando você vem analisar a localização desse país, então você já se identifica no espaço geográfico. Eu sou sul-americano, eu sou americano, eu sou ocidental. Somos a 5ª maior população do mundo e somos o 5º maior país em extensão territorial. E falamos uma das línguas mais faladas do mundo. O Brasil, né, fala a língua portuguesa, é o único país do continente americano que fala o português. Se não me engano, ou falha a memória, que eu não atualizei ainda os dados, somos a 5ª ou a 6ª língua mais falada do mundo, né? Então, somos uma potência emergente, um dos maiores produtores de alimentos da terra. Então, a localização do Brasil faz com que sejamos privilegiados, porque não estamos em falhas geológicas consideráveis e estamos numa situação de potência com relação aos países da América Latina. Isso foi importante estudarmos com relação a isso. Então, como foi a formação desse país? Você lembra do Tratado de Tordesilhas? E você lembra das capitanias hereditárias. A primeira divisão que fez com que nosso país ele passasse a ter visibilidade foi com o Tratado de Tordesilhas, antes mesmo da chegada dos portugueses. E a primeira divisão foi essa. A segunda foi com as capitanias hereditárias. Então, a nossa formação do território, ela se deu primeiramente, olha, até coloquei aqui, ó, TT, né? Tratado de Tordesilhas, lá na cidade de Tordesilhas, na Espanha. E as capitanias hereditárias. Foi assim que houve essa formação. Ao longo dos anos, você acompanhou aí nos cenários cartográficos as divisões e as formulações que os mapas foram dando no decorrer dos anos. Então, ao chegarmos à conclusão da nossa delimitação em regiões, passou por várias etapas. Tem estados que não existiam e passaram a existir, regiões que passaram a incorporar outros estados que não pertenciam a elas. Se você olhar descrevendo, ou seja, todos os mapas contidos no caderno dos cenários cartográficos, você vai ver que ele passou por etapas, desde as capitanias hereditárias. E o que nos importa hoje é que essas regiões, segundo o IBGE, são 5. E qual o objetivo de regionalizar? Para facilitar os estudos com características culturais interessantes e físicas. A gente tem essas regiões, como vocês viram, região norte, que é a maior região em extensão territorial, região nordeste, aqui tem o maior número de estados, né? Região centro-oeste, que é uma das maiores produtoras de grão, região sudeste, que é a mais rica economicamente do país e onde está a maior concentração das indústrias da população, e a região sul, formada por Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Esse é o melhor IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Essa região sul do nosso país é a mais desenvolvida, né? É onde estão as melhores qualidades de vida com relação às cidades. Para você ter uma noção, dividir não é fácil, estudar também não, essas características. As características regionais, elas são importantes porque elas nos trazem uma identificação. O Nordeste é inconfundível quando você encontra nordestinos em outras regiões. Ó, sou nordestino, é farinha, é rapadura, é o jabazinho lá, é a charque lá com farinha, e assim por diante. Isso é uma característica regional. É o forrozinho pé de serra. É diferente lá dos gaúchos, do Pampati, né? Aquela característica
é diferente das características nordestinas, mas não deixamos de ser brasileiros, porque o Brasil é gigante, é um continente praticamente. É um país de dimensões enormes. E esse país está dividido em 5 regiões geográficas para facilitar o entendimento desses estudos.